Boa tarde, irmãos, sejam bem-vindos. Essa é uma iniciativa do grupo de alunos da Faculdade Teológica de São Paulo, do primeiro módulo. Nosso objetivo hoje aqui é falar um pouquinho sobre meio ambiente e teologia. Para isso nós convidamos duas pessoas importantes na área, que têm atuado já há alguns anos nessa área, tanto na área da teologia quanto na área da biologia. Então nós queríamos que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito de vocês, se apresentassem, falassem da sua profissão, da sua carreira, ministério, como que Deus tem cuidado de vocês nesse tempo, para nós darmos início. Então, com a palavra, o pastor João Carlos Martins. Boa tarde a todos. Meu nome é João Carlos Martins, eu sou pastor, completo 40 anos agora esse ano como pastor. Estudei teologia na Faculdade Teológica de Campinas, né? Na Faculdade Teológica Batista de Campinas, e também depois eu fiz na FTSA, que era um curso reconhecido pelo MEC, né? Fiz 3 anos de mestrado no Palavra da Vida, depois fiz o doutorado em ministérios na FTSA também. Sou professor de hebraico, mas aí como autodidata. Lecionei hebraico por 10 anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas, e hoje também eu atendo como psicanalista, e atualmente, como eu quis fazer um curso reconhecido, então estou atendendo com supervisão de outro professor até me formar nessa área também, né? Eu acho que é isso. Estamos aqui também com a Noemi, ela é bióloga, né? Gostaria que você falasse um pouquinho a seu respeito. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. Meu nome é Noemi Rosa, eu sou graduada em Ciências Biológicas, completei 20 anos de formada esse mês passado, e também em Pedagogia. E aí, após a graduação, eu fui para aquele caminho meio comum para essa área dos biólogos, porque ir para a área empresarial de empresa, indústria, é um pouco mais raro, então o pessoal acaba migrando para pesquisa. Então eu fiz caminho comum da pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e assim estou. Eu não fui para a área ambiental, eu fui mais para a área da fisiologia renal, fisiologia do coração, e também trabalhei com um professor que estudava o metabolismo mineral e ósseo. E agora, recentemente, eu estou em um grupo que trabalha no desenvolvimento de biosensores para testes diagnósticos. Então variou um pouquinho a área, mas me mantive aí durante esses 20 anos na área da biologia associada com a medicina. Eu sou cristã, sirvo a Deus desde pequena, minha família me criou na igreja e eu decidi continuar na igreja, servir a Deus. Me casei com um homem que também queria servir a Deus, se tornou pastor e continuo servindo a Deus, sendo bióloga. Legal, muito bom. Eu sou Donivaldo, sou aluno da Faculdade Teológica de São Paulo, sou aqui de Jacutinga, Minas Gerais, né? Tenho como pastor João Carlos Martins, tem sido um privilégio caminhar com Cristo ao lado dele, tenho aprendido muito, sendo bastante desafiado também por ele, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, tê-los aqui, né, nos auxiliando nesse trabalho, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é o objetivo do MEC, que nós temos a conciliar, né, o trabalho nosso propriamente falando dele hoje é sobre meio ambiente e teologia, né? É a gente conseguir conciliar tudo aquilo que envolve o meio ambiente com a palavra de Deus e trazer um esclarecimento na mente dos cristãos de como preservar o meio ambiente e lutar por esse planeta o qual Deus tem colocado em nossas mãos para cuidar dele como mordomos do Senhor. Então gostaria de direcionar uma pergunta para você, Nelly. Quais são as principais ações que degradam o meio ambiente? Bom, eu tenho uma separada aqui em dois tipos de ações. Porque a gente fala de degradação do meio ambiente e às vezes eu vou dar aula para alguns aluninhos e eu falo assim, mas a gente não precisa comer? A gente precisa comer. Então,
Tem algumas ações dos seres humanos que elas degradam o ambiente, mas elas são ações para a sobrevivência humana. E tem algumas outras ações que sim, elas são fruto da maldade humana e fazem por interesses e tal. Então tem essas duas separadinhas, mas vamos lá. Antes de tudo, eu só queria falar que quando Deus criou o mundo, em Gênesis 1:28, ele fala assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Era tudo perfeito. O meio ambiente, a Terra, o mundo, o universo, as galáxias foram criados por Deus com perfeição. Mas quando o pecado entrou no mundo, aí começou a degradação. Quais ações? Para a sobrevivência, a gente fala muito mal do desmatamento, mas foi necessário para toda a população hoje que habita o mundo desmatar, mas é uma ação que degrada, o desmatamento. Outra, o uso do solo para agricultura, para agropecuária, para pecuária, tudo isso está estragando o solo, degradando o solo, mas são ações para a produção de comida e da vida humana, mas degrada. Outras que degradam a produção, o uso de combustíveis fósseis. A gente usa gasolina, a gente precisa se locomover, as distâncias são grandes, a gente precisa viajar de avião, de carro, tudo isso está degradando. Mas ao mesmo tempo, são ações que são feitas para que a humanidade sobreviva. Agora, fora isso, tem as ações que são da maldade humana, dos interesses políticos, sociais, financeiros. O descarte inadequado de lixo, o uso inconsequente da água, o desperdício da água, a poluição de fábricas, veículos que não estão de acordo, as queimadas, e aí ações que degradam o meio ambiente não faltam. Tem muitas, mas eu dei uma separada que é importante a gente entender. Tem umas que são mesmo objetivamente maldosas e tem outras que degradam o meio ambiente, mas elas são para a sobrevivência do ser humano. E aí já fica aquele desafio para as próximas questões sobre, poxa, se o ser humano precisa sobreviver, mas ao mesmo tempo ele está degradando o meio ambiente, como é que tem que fazer? Legal. Pastor, considerando que a Escritura Sagrada nos diz que Deus determinou ao homem que este deveria cuidar do jardim quando este foi colocado, ou seja, preservar a criação, e mesmo no dilúvio, quando Deus determina que Noé preservasse a sua família, os animais, e qual é a sua opinião em relação à degradação que o homem tem feito ao meio ambiente? E o que causa a primeira visão que está se opondo ao mandamento divino? Bem, o texto que você citou é claro, né? Deus pediu para cuidar. Ele colocou o homem no jardim, não é? Para lavrar a terra e para cuidar, para guardar. Então, este guardar já fica entendido aí que o homem tem que zelar. Ele pode tirar a sua alimentação, como a nossa colega aqui disse, né? Mas ele tem que procurar cuidar também, e não de um modo que a terra fique cada vez mais improdutiva. Por exemplo, nós vemos em Levítico 25 que Deus pede, tem lá o ano do jubileu, né? Tem várias ações que Deus dá ao homem para que a terra descansasse, para que os escravos também fossem libertos. Então, uma recomposição do solo. Então, se todos obedecessem a algo assim, claro que hoje eles têm outras ações, mas nós não estaríamos com tantos problemas assim. Por exemplo, eu nasci numa fazenda que tinha muita mata, chamava Fazenda da Mata. Então tinha uma mata enorme, não é? E depois, por causa da sede do homem de ganhar dinheiro, então como é que eles faziam aquilo? O que dá menos trabalho se você precisa tirar a mata para plantar? Colocar fogo. Então eu me lembro das pessoas fazendo acero, um lugar onde o fogo não passa, né? Acero, não sei se todos conhecem esse termo, mas é por fogo não pular em outro lugar. E aí
queimava-se aquelas matas inteiras. Então imagine quantos pássaros, quantos bichos eram mortos nessa época. Por quê? Porque dá menos trabalho. Então o homem sempre faz aquilo que é mais cômodo para ele e que dá mais retorno monetário, não é? Então, se houver uma conscientização, então eu creio que nós podemos viver em harmonia com o meio ambiente, desde que nós obedeçamos à palavra de Deus. Esse lugar, por exemplo, hoje, se você for lá, é muito triste de ver, não tem mais mata nenhuma, e era enorme, era 310 alqueires de mata, não tem mais fonte, nascente. Nessa mata tinha muitas nascentes, formavam os córregos enormes, desembocavam em rios, e até os rios estão secando lá, alguns já quase secaram, não tem mais nada. Então, por causa da ambição, então eu noto que o homem não procura guardar o meio ambiente, não procura vigiar nesse sentido de preservar, esquecendo-se de que as futuras gerações pagarão o preço, né? Então eu acho que nós devemos sim. Aí você citou outro texto de dilúvio, quando Deus pede para Noé recolher os animais na arca, ele diz para preservar a vida. Então, eu creio que nós devemos trabalhar para preservar a vida do ser humano e também todo tipo de vida, não é? Então a gente tem que se preocupar com todo tipo de vida. Então nossas ações devem ser pensadas, não é? Se a gente começar a investir nas crianças, na educação das crianças, então eu creio que é possível você viver em harmonia com o ambiente. Então, olhando dessa forma, isso seria uma consequência da degradação humana ao longo dos anos, causada pelo pecado? Sim, o pecado, né? O pecado deformou o ser humano e o pecado deformou também, por causa da ganância do ser humano, então acaba deformando ou prejudicando a natureza. Tanto é que lá em Romanos diz que a natureza geme, não é? Junto com a humanidade. Então, se eu não tomar cuidado, eu vou prejudicar o ser humano e todo o ambiente, né? Por exemplo, a questão que ela já citou, né, do lixo. Então, você vê que tem certos lugares que não tem nenhum tratamento com lixo, né? Eu trabalhei 22 anos na Petrobras, como projetista. E eu me lembro que para a Petrobras é ponto de honra você pensar no meio ambiente. Então eu trabalhei muito tempo como projetista em alguns lugares que a gente pensava nisso. Por exemplo, tem as bacias de aeração. Então tudo que sai da Petrobras, que seria esgoto, então ele é enviado para um lugar onde é removido toda a borra, depois vai para as bacias de aeração e depois de um processo nessas bacias de aeração, sai água potável lá embaixo. De todo esse lixo da Petrobras, sai água potável, e para provar que é potável, esse tanque tem peixe. Só depois de examinar a água, se está sem nenhum veneno, é que ela é jogada no rio. Agora, nem todas as empresas fazem isso. Quem mora aqui em Paulínia sabe disso. Às vezes de madrugada, você acorda, é quase que impossível respirar, porque tem empresas que não tomam esses cuidados e aí aproveita as madrugadas para dar descarga de gases no ar, né? Então, depende muito da conscientização das pessoas, né? Okay. Nani, você falou que essa consequência da ação humana que degrada o meio ambiente, ela se faz necessária em alguns termos, né? Tem, lógico, a maldade, como você colocou, e tem a questão da autossobrevivência da raça humana. Nós vemos que é impossível o ser humano sobreviver no planeta hoje sem que haja uma tal depredação do próprio ecossistema, né? Isso ele se faz necessário devido ao grande número de pessoas. Agora, dentre todos esses impactos que são causados, né, no meio da natureza, no meio ambiente,
quais os que mais são preocupantes em relação ao ecossistema atualmente? Então, a gente tem, assim, uma desregulação total, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente pintava lá direitinho as 4 estações: inverno, verão, primavera, outono. Hoje em dia, a gente já vê que está tudo desregulado. Então, acho que o superaquecimento global é um dos mais vistos. A gente tem, com a questão do aquecimento, a gente tem incêndios, grandes incêndios. Recentemente teve um nos Estados Unidos, não lembro se foi na Califórnia, mas atingiu uma área gigantesca, eu acho que os incêndios, então, derretimento de geleiras. Aí a gente tem a poluição em geral, que está causando está morrendo os animais, os peixes que a gente vai consumir, os microplásticos agora também tem, vai pegar o peixe lá no fundo do oceano e vai ver que ele tinha microplástico. Então eu acho que o aquecimento, superaquecimento, que desregula tudo, as estações, o derretimento das geleiras, talvez a gente não esteja vendo agora, mas em alguns anos a gente vai ter toda uma descompensação. Enchentes, a gente tem com a urbanização muito asfalto, aí o tempo não está com as estações adequadas, fica muito tempo sem chover, quando chove não tem absorção de toda a água. A cidade de São Paulo passa por enchentes recorrentes, cai uma chuvinha de nada e inunda tudo. Então acho que a gente já tem enfrentado bastante, consequências são inúmeras, mas destacando mais essas. Então, na sua opinião, essas seriam as mais preocupantes no momento atual? Sim. E teria alguma forma, algum método que poderia ser colocado para a população colocar em prática para evitar isso? Qual seria o seu posicionamento? Nossa, lembrei também, por exemplo, a dengue, né? A gente está lidando com epidemia de dengue agora, que tem um mosquito, um simples mosquito, que fica em água parada e lixo. Aí você está perguntando sobre as ações. Aí a gente fala, olha, vamos entrar nas casas, vamos olhar as casas, não vamos deixar o lixo acumulado, não vamos deixar a água parada. São ações que eu concordo que elas devem ser tomadas pela população, certo? A população tem que pensar que aquilo está trazendo prejuízo. Mas eu também acho complexo pensar nessas ações, porque eu acho que elas têm a ver com questões sociais e culturais. O pastor João até citou, mas são questões assim, culturais. A criança, ela aprende sobre não jogar lixo no chão, mas se ela vê o pai ou a mãe fazendo, ela vai jogar do mesmo jeito. Então, que ações eu poderia tomar para evitar o superaquecimento global? Aí a gente tem, às vezes, alguns ativistas, não sei se vocês lembram da Greta, acho que é Greta Thunberg, alguma coisa assim, que ela não ia para a escola para fazer um protesto, para conscientizar. Existem essas formas de conscientização, mas eu acho que a resposta ou as ações, elas não são tão simples assim. Elas são muito mais complexas, porque elas vão envolver toda uma mudança cultural, até quando você fala, por exemplo, de corrupção, não adianta você falar mal do político se você pratica pequenas corrupções. Então eu também quero ver o meio ambiente bem, mas são ações muito complexas, muito coletivas. Depende dos de lá de cima, dos daqui de baixo. Eu, sinceramente, não saberia te indicar pequenas ações que eu acho que em pouco tempo mudariam a nossa situação. Entendi. Porque é algo bem complexo, né? São anos de degradação, são anos de destruição e, de repente, talvez a mínima coisa que fizermos, ela vai levar anos também para começar a surtir efeito. Teria que ser algo em escala bem maior. Então. E às vezes alguns efeitos são irreversíveis, né? Sim, infelizmente. Pastor, como a comunidade cristã pode cumprir a palavra de Deus com a preservação do meio ambiente? A igreja contemporânea, ela está cumprindo esse papel ou ela tem deixado muito a desejar em relação a tudo aquilo que Deus
fala para Noé quando ele sai da arca, que é para ele preservar, que é para ele cuidar e manter em ordem tudo aquilo que o Senhor criou. Acho que existe pequenas ações, né? Quando se fala a igreja, e nós temos que pensar em toda a cristandade, né? Mas, por exemplo, eu conheço vários pastores e conheço pastores que se preocupam com o meio ambiente. Por exemplo, eu conheço pastor que ele faz parte de grupos que eles tiram determinados dias do mês, né? Juntamente com outras pessoas profissionais, com outros profissionais, e que eles vão procurar restaurar alguns lugares, plantando árvores, né? Ou às vezes eliminando alguma árvore que, não sei se árvore, se eu poderia dizer árvore, mas alguma planta que não é boa para aquele ambiente, né? Então eles procuram estudar e fazer isso. Então esse pastor, meu amigo, faz isso. Eu, por exemplo, já plantei muitas árvores. Eu tenho algumas coisas que eu já fiz com a igreja, não nesse sentido, mas se tivesse, por exemplo, um lugar, por exemplo, vamos plantar árvore na cidade, não é? Pode ser uma ação em conjunta com os políticos, e aí determinar onde se vai plantar, não é? As mudas o município pode fornecer, e a mão de obra a igreja pode, juntamente com os membros, sair plantando. É uma ação bonita, é algo louvável, e eu acho que isso dá para fazer, mas é um trabalho de formiguinha, né? Então, você pode, por exemplo, quando eu estou dando aula para crianças, então eu procuro ensinar as crianças, adolescentes, jovens, adultos. Quando eu vou pregar e que cabe, então você coloca alguma coisa nesse sentido. Por quê? Se Deus criou todas as coisas e tudo que Ele criou é bom, então nós devemos evitar a estragar, né, a criação de Deus. Nós temos que preservar a criação de Deus. Então, mas para isso precisaria todo mundo estar consciente. Não é fácil você fazer isso, né? Não é fácil. Então é mais ou menos como eu penso para uma ação evangelística. Como é que no nosso caso nós pensamos? Primeiro você faz amizade com uma pessoa, você começa a andar junto com aquela pessoa, depois você fala de Jesus para aquela pessoa, aí aquela pessoa tem que fazer a mesma coisa com outra. Então é algo demorado, mas é eficiente. Então você pode pensar em algo demorado e eficiente, mas isso leva muito tempo e às vezes não dá tempo. Alguém teria que ter feito isso antes. Mas se você pensar, quantas reportagens você vê hoje, por exemplo, pegar ali a Amazônia, né? Então o pessoal que está procurando ouro, que está procurando isso, procurando aquilo, a pessoa está pensando só no hoje. Ele quer resolver o problema dele, né? Então não se preocupa se ele está destruindo a natureza. Ele quer o lucro para aquele dia. Então não se preocupa com os seus filhos, seus netos, se vão ter ar de qualidade, água de qualidade. Não estamos pensando nisso. Então precisa de uma conscientização, mas eu acho que é o trabalho de formiguinha mesmo, né? A mídia poderia fazer isso, mas teria que ser uma mídia séria também, porque às vezes o governo faz isso. O governo que eu digo, as autoridades, de modo geral, autoridades. Mas depois você descobre que alguns desses locais às vezes pertencem a alguma dessas autoridades. Então é muito fácil pregar uma coisa, o difícil é viver, né? Isso aí em todo sentido da vida. Nós devemos fazer aquilo que nós pregamos, mas quando a pessoa está visando o lucro, ela prega uma coisa, ela ensina uma coisa, mas lá, né, por trás da cortina ele faz outra coisa, né? Então é bem difícil, mas é possível. Eu creio que a solução mesmo seria todo mundo se voltar para Deus, porque daí todas as pessoas estariam pensando em Deus, em amar a Deus, amar o próximo. E se eu vou amar o próximo, então eu vou pensar em algo bom para o próximo, né? Há árvores, por exemplo, que se eu for plantar hoje, eu não vou ver essa árvore crescer. Quem vai ver é meu neto ou bisneto, né?
Então, eu creio que a solução seria a humanidade se voltar para Deus. Tudo certo? Bom, meu nome é Rafael Bueno e eu vou dar sequência aqui à nossa entrevista que estamos fazendo. Noemi, eu gostaria de perguntar quais são os maiores desafios no âmbito social, cultural, financeiro, até político, para nós conseguirmos criar um meio de preservar o meio ambiente. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas quais são? Sim, é complexo justamente porque envolve todas essas áreas, né? Falando, por exemplo, no âmbito social, quando a gente fala do meio ambiente, degradação, e eu sempre vou lembrar da questão da sobrevivência humana, a gente tem que todas essas consequências, elas sempre vão atingir principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas em situação de vulnerabilidade, e essas pessoas justamente são as que têm menos acesso à cultura e justamente são as mais prejudicadas. Então elas são às vezes as que vão ter menos condições de ter acesso, por exemplo, à água tratada, e são as que vão depositar o lixo na rua. Então é bem Não podemos ser hipócritas também, né? Sim. E aí a gente também, enquanto ser humano, vai sempre esperar das autoridades que tomem as iniciativas que a gente precisa. Então fica aquela, né, no âmbito social, a gente sabe que vai afetar os mais pobres. A gente sabe que algumas ações demandam recursos, o pastor citou a empresa que faz todo um tratamento da água, mas aí a gente começa a ver também que houve nos últimos anos, eu assisti até um documentário chamado A Conspiração Consumista, e das empresas que eles citam é a Amazon. A gente tem uma série de empresas agora querendo bater metas, se declarando sustentáveis, né? Então elas são sustentáveis, mas por dentro das metas, dentro da própria empresa, você vai ver que eles acabam também jogando lixo, também fazendo uma série de coisas. Então, assim, é bem complexo, mas eu acredito, o trabalho de formiguinha, o pastor já citou, conscientização. Eu acredito que conscientização é bem importante, começando desde criança. Eu acho que o âmbito pessoal, o âmbito familiar é um âmbito muito importante para que haja mudança da sociedade. A gente sempre joga para a escola, sempre joga para os políticos, sempre joga para o ambiente externo, mas a conscientização começando na família. Então a gente precisa de adultos conscientes que pensem nas consequências para a geração futura, que vão agir conscientizando seus filhos para que eles consigam mudança em alguns anos. Sim. E de que forma que você enxerga esse marketing verde que as empresas tomam conta? Que é assim, nós somos sustentáveis, nós temos a ecobag, nós temos a camiseta sustentável, e por trás do sistema da empresa não existe nenhum pingo de sustentabilidade. Esse documentário, ele mostra muito isso. Tem também uma série que eu já assisti, acho que é Borgen, O Reino, o Poder e a Glória. Só quando eu estava escrevendo que eu vi que tem alguma ligação com o teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória, e essa é uma série, né, que fala sobre uma descoberta de petróleo na Groenlândia. E aí a ministra que tinha sido eleita na série, né, com aquele partido que preservava tal, partido do meio ambiente. Aí quando entra em jogo os interesses sobre a Groenlândia, acho que era dinamarquesa, aí ela tem que mudar um pouquinho as políticas. Bom, não é bem assim. A gente não pode brigar nem com a China nem com os Estados Unidos, a gente tem que ficar amigo de todos. Então é bem complexo. Isso acontece no mundo político e acontece muito nas empresas. Os funcionários, eu acho que ficam bem frustrados, né? Sim. De ver a empresa com aquele slogan, com aquele marketing, né? De que está cuidando do meio ambiente. Você vê até no processo seletivo toda uma responsabilidade com o meio ambiente e tudo mais, quando você entra na empresa, é na muito prática, complexo. É uma fachada, né? É uma fachada. Puxa, que pena. E pastor, nós vemos que o mundo sofreu grandes revoluções industriais.
E dentro de todas essas, geralmente o meio ambiente é quem sofre. Na Revolução Industrial, agora nós estamos na Revolução Tecnológica, quando nós paramos para ver até agora a inteligência virtual, nós estamos utilizando a inteligência virtual e não sabemos o nível de degradação que ela causa no meio ambiente. As pessoas não fazem ideia de tudo isso. E aí, quais exemplos bíblicos, pastor, nós temos para mostrar que a Bíblia se preocupa com o meio ambiente? Existem textos claros que o senhor pode nos dar referência, de ver um progresso ali de Deus mostrando para o povo o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a terra, propriamente falando? Bem, já foram citados alguns textos, né? Sim. Por exemplo, foram citados lá em Gênesis capítulo 2, né? Gênesis capítulo 2, ele fala para guardar, que nós já citamos no início. Nós vimos lá Noé no dilúvio, para tomar cuidado com a vida. Agora também tem um texto interessante em Apocalipse, me parece que no capítulo 11, esse texto é bem interessante, falando do julgamento, e ele fala assim que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Sim. Né? Então Gênesis 11, 18. Sim. Lá no julgamento, então, tem uma ação de Deus, um juízo de Deus sobre aqueles que destroem a terra. Ora, se tem uma pena para quem destrói a terra, então é porque Deus não quer ver a terra destruída. Aliás, se Deus criou todas as coisas e todas as coisas são boas, né? Então nós temos que continuar preservando aquilo que é bom. Outra coisa, as pessoas agem como donos da terra, mas Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Então, se nós nos conscientizássemos que nós somos mordomos de Deus, então nós faríamos diferente. E o mordomo, o que ele faz? Ele cuida de algo que não é dele, né? Então, eu acho que essa conscientização precisaria existir, né? Que tudo é do Senhor, eu sou do Senhor, as coisas que eu tenho não são minhas, são do Senhor. Se até eu sou do Senhor, então tudo é dele. Os animais, né? Os animais, é claro. Do Senhor. Então tudo pertence a Ele. Agora, às vezes as pessoas acham engraçado algumas ações minhas. Por exemplo, eu moro aqui e moro em Minas. Eu moro numa fazenda em Minas. Então, quando entra um bicho dentro de casa, seja o bicho que for, eu procuro não matar, eu procuro pegar e colocar lá fora. Entende? Agora, isso aí é uma consciência minha. Sim. Pode ser que outra pessoa da minha família já pega o bicho e mata logo, de medo. A pessoa vê uma rã, já fica apavorada, já quer matar a rã, né? Mas se você coloca a rã lá fora, um sapo, não é? Então ele tem a sua finalidade. Ele pega o pernilongo, ele pega aquele que é nocivo, ele se alimenta, ele pega a cobra, né, que vai te picar. Então, se você deixar o ambiente por conta dele, não interferir, então ele mesmo se encarrega de fazer o equilíbrio, né? Ele se encarrega de fazer o equilíbrio. Então eu acho isso interessante. Uma coisa, por exemplo, o problema que já foi citado aqui, a questão do lixo, conscientização. Você anda em certos lugares, em certas cidades aqui no Brasil, então você fica preocupado, porque você não vê cuidado com nada. Todo mundo vai jogando lixo na rua e tal. Eu já cheguei a andar com papel a distância enorme, não acho onde pôr, põe no bolso, vou para casa, né? Então, é uma ação de conscientização. Agora, faz isso em alguns lugares. Faz isso nos Estados Unidos. Você anda nos Estados Unidos, você não vê um papel no chão. Ninguém joga. Por quê? Tem multa, tem isso, tem aquilo. Todo mundo passa no lugar que é para passar. Então já os países, né, da Europa, os Estados Unidos, então já estão à frente. As pessoas já são educadas nesse sentido, né? Agora aqui
é triste, porque parece que não há uma preocupação dos pais em ensinar os filhos, e como ela disse, se ensinam, eles fazem o que não deveriam fazer, né? E pastor, na prática, porque nós convivemos na igreja, né? O nosso dia a dia acaba sendo a nossa comunidade. A igreja, ela acaba tendo esse papel também de ensinar, né? Claro. Porque nós passamos grande parte da nossa vida dentro da igreja, Claro. Crescemos ali no ambiente com os irmãos, e com o passar do tempo, aquilo que eu aprendo da vida de um pastor, de um líder, acaba tendo efeito na minha vida. Tipo, olha, querido, não é o melhor jeito de descartar o seu lixo. Poxa, olha só o que a gente faz aqui. Olha, a nossa igreja se preocupa em manter as coisas limpas, organizadas. Não é um padrão que acaba sendo replicado na vida dos irmãos? Sim, tudo que você faz na igreja, as pessoas estão vendo. Por exemplo, aqui, quando alguém chega aqui, dependendo da igreja que a pessoa frequenta, né? Então ela fica já encantada por causa da organização. Sim. É flechinha para cá, sinalização para tudo direitinho. Sim. O culto começa na hora certa, termina. Então você tem uma certa organização, né? Então, isso aí você já vai aprendendo para a vida, né? O irmão não vai jogar o lixo aqui, né? Entendeu? Ele vai se sentir constrangido. Olha, o lixo tá, o cesto está ali, a Sim. coisa está lá, né? Então a pessoa vai aprendendo. Tudo que você faz, a pessoa aprende. Agora, a melhor maneira da pessoa aprender, eu creio que é vendo. Sim. Por exemplo, eu entendo que o líder, ele já tem no sangue a liderança. Você não precisa dar treinamento, tal, de hoje em diante eu sou líder, quero ser respeitado. Não, as pessoas olham para você e te respeitam já por causa das suas ações. Eu me lembrei agora, nós temos um templo no centro da cidade, que nós não estamos mais lá porque não cabe mais, né? Mas é um templo grande, dá para quase 500 pessoas, né? Mas não cabe mais, então está lá parado, né? Lá vai ser nós vamos dar aula de música, nós vamos criar uma orquestra, então a orquestra vai ser lá. Legal. Mas eu me lembro que lá nós fizemos um sistema mutirão. E o que a gente fazia? Como eu sou projetista, eu era o mestre de obras, né? Então, e no sábado a gente ficava lá naquela alegria. Quem não conseguia fazer alguma coisa pesada, então ia lá assar carne, a gente comia todo mundo junto, passava o sábado todinho trabalhando. Eu ensinei adolescente a armar ferragem, fazer as ferragens, umas vigas enormes. Então os adolescentes que armaram, né? Mas eu me lembro que um dia, já estava quase na hora de ir embora, e todo mundo cansado começou a conversar. Tinha que lavar a ferramenta, tinha que varrer lá, deixar tudo limpo para o culto no outro dia. Então, eu dei uma olhadinha, não falei nada para ninguém. Peguei uma enxada, comecei a raspar, a vassoura, comecei a varrer. Dali a pouco, tinha uns 10 que estavam conversando, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Sim. E eu não pedi nada. Não brigou com ninguém? Não falei, estamos conversando e tal. Não, eles já foram e tal, todo mundo, né, cada um fazendo uma coisa, daqui a pouco estava tudo limpinho. Então, eu não falei nada com ninguém naquela época, eu estou lembrando disso agora, mas o que você faz, as pessoas veem você fazendo e daí elas fazem também. Exemplo, Jesus, né? Se você prestar atenção no Evangelho e tudo isso, a gente fala muito de ensinar coisa e tal, mas se você prestar atenção, Jesus fazia e ensinava, mas primeiro ele fazia. Então, quando ele está fazendo, os discípulos estão vendo ele fazer. E aí eles vão aprender a fazer, porque estão vendo o mestre fazer. Então eu acho que tudo vai do exemplo, né? E Noemi, partindo disso do que o pastor falou sobre exemplos que a gente pode ter no dia a dia, você vê exemplos que nós conseguimos replicar para que pessoas aprendam, nós como cristãos? Puxa, olha só essa família, olha só essa casa. Você consegue nos mostrar a partir do seu conhecimento de que formas nós podemos dar esse exemplo? Então, eu estava dando uma pesquisadinha aqui, eu encontrei um texto de abril de 2021, é um instituto lá ligado a Unicinos, falando sobre as organizações religiosas
e alguns dados da ONU. E esses dados acho que são de 2021. Aí falava que 54% da população adulta considera a religião uma parte muito importante em sua vida. Sim. Então, assim, pegando essa estatística, a ONU em 2017 tinha criado um programa chamado Faith for Earth, que era Fé para a Terra, Sim. que unia ações entre pessoas religiosas para a preservação da terra. Então, assim, eles já sacaram que os cristãos, o pastor citou alguns textos, Provérbios 12:10 fala que o homem bom, ele zela pelos seus animais. Segundo Crônicas 26:10 fala que o rei Uzias, ele não era cristão, né? Ele servia a Deus. O rei Uzias era amigo da agricultura. Então, assim, a Bíblia está cheia de exemplos de que sim, a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente consegue cuidar bem da humanidade, cuidar daquilo que a gente vive, mas começando sempre pelas pequenas ações. E aí só queria voltar, o pastor citou Levítico, citou o ano de descanso e tal. Deus, desde o princípio, quando ele ensina a humanidade, lá com o povo de Israel, havia algumas leis que elas eram específicas para o povo no momento em que eles estavam. Mas quando a gente olha, ele vai falar, por exemplo, de leis para o que você tinha que fazer com seus excrementos, lá em Deuteronômio. Então, se Deus se preocupava desde o início, a época, por exemplo, da mulher após o parto, eu achava, quando eu era criança, período da menstruação, até depois da relação sexual, quando o homem tinha liberado o fluxo seminal, eu, quando criança, lia e falava, meu Deus, que maldade, a mulher tem que ficar isolada depois que teve neném. Não, eram ações de preservação. Hoje, quando o nenenzinho nasce, a gente fala que antes de tomar as vacinas não pode ter muito contato. Então, assim, Deus desde o princípio nos ensinava. E aí o que eu vejo quando você pergunta, se eu como cristã tenho a minha família aprendendo sobre a Bíblia, eu vou enxergar tudo isso. Assim. Então, como essas ações, né? São ações, porque na escola ele vai aprender, ele vai se conscientizar, mas enquanto cristão, se eu tiver contato com todas essas afirmações, até a questão da alimentação, a gente fala muito, né, sobre os animais, comer carne de porco e tal, mas Deus não deu essas instruções à toa, ele deu essas instruções por conta da preservação, porque a carne ela precisava ser bem preparada, e sim, a carne de porco, por exemplo, se ela for mal preparada, é um risco grande de ter uma doença. Então, eu fico pensando assim, se eu, enquanto mãe, trouxer os meus filhos à igreja, ensiná-los, eles aprenderem na escola dominical, na minha casa, nos cultos, eu, enquanto mãe, estou com boas ações para com a terra e para com o meio ambiente. Sim. Não, e até no dia a dia, eu tenho uma filha de 2 anos. Então, estamos lá... Papai, quero banana. Tá bom, filha, vai comer banana. Dou uma banana e ela vai se virar ali, né, no processo, descascar e tudo mais. E é muito fácil ela pegar a casca de banana e jogar no chão. Sim. Filha, é no lixo. E aí ela fica, não, papai. Filha, é no lixo. E aí eu vou ter um processo ali. Foi essa semana mesmo, aconteceu. Eu demorei 20 minutos para ela jogar a casca de banana no lixo. Mas ela jogou. E aí vamos lá, a gente joga junto, abre a tampa, joga, não sei o que, e ficou feliz porque jogou no lixo. Então já é um princípio que você coloca em prática ali, com 2 anos de idade. Com certeza. E na rua ela não vai jogar no chão, porque ela sabe que a gente preza para que jogue no lixo. Então são esses pequenos exemplos que a gente pode colocar em prática no dia a dia deles, né? Agora, algo que você citou é processo, Sim. que a gente tem muito hoje. São pais que não querem esse processo. Sim. Porque é natural da criança ela não querer obedecer. É natural, é muito mais fácil, ela viu. A gente, às vezes, na igreja dá doces para as crianças. Festa, dia das crianças, escola bíblica de férias, você dá um saquinho de doces. Então, você vê muito comum eles abrirem o saquinho e põem a bala na boca, o pirulito, é uma delícia. E alguns Sim. jogam no chão.
Dá trabalho, né? Ir lá e Dá conversar. trabalho. Então é processo. Sim. É natural da criança ela jogar no chão. Pelo menos os meus eu tive que ensinar. Eles não as primeiras vezes que eles tiveram que abrir um doce, eles não foram lá e jogaram. Eu tive que ensinar. Sim. E isso que você falou, gastei 20 minutos. É processo demorado, repetição. Exemplo e repetição. E o que a gente tem visto hoje, fora da igreja e dentro da igreja, são pais que não têm essa paciência dessa repetição, Sim. dessa conscientização. Às vezes está muito difícil para o pai também e está meio longe, não quer ficar com um papelzinho no bolso, aí ele joga pela janela do carro. Sim. E aí ela viu, ela vai replicar, né? Vamos dar continuidade aqui a essa terceira etapa, né? Meu nome é Ulisses. A gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio. É interessante porque eu também tenho 2 crianças, né, pequenas, e hoje é muito comum assim a televisão, a internet bombardeia eles com produtos, e como é difícil hoje a gente explicar isso para eles, né, que poxa, não dá para comprar tudo que a televisão mostra, né, essa questão do equilíbrio, né. Eu gosto até de um texto lá em Eclesiastes 7,16 que não seja demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo, né. Eu queria saber, na opinião de vocês, quais são os principais desafios enfrentados para a busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação ambiental, né? Como a gente conseguir, poxa, não posso frear a tecnologia, a gente falou de inteligência artificial, mas eu também preciso me preocupar com a questão da preservação ambiental. Vou começar por você, né? Bom, são desafios bem grandes mesmo, mas assim, vou voltar então a repetir. Exemplo, ações repetidas e exemplares por parte de quem tem mais experiência, por parte dos adultos, por parte da liderança, né? Então a gente falando, já que a gente está falando de igreja, por parte de quem lidera. Paulo, ele chamou a responsabilidade para si, falando para os seguidores em Coríntios, para os irmãos da igreja, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E lá em Filipenses ele fala para ter em si o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, para mim, uma das principais dicas, que é o que eu procuro viver para minha vida e para minha história, é eu me conscientizar e eu fazer aquilo que eu quero que as futuras gerações, que os irmãos da igreja, que os meus filhos vejam. Então é um desafio, por quê? Porque as pessoas, acho que no mundo atual, elas estão buscando tantos interesses que às vezes é difícil você pensar, puxa, eu vou tomar para si a responsabilidade de mostrar que eu posso preservar o meio ambiente. Então eles vão sempre olhar para mim. As pessoas, elas querem as redes sociais, mas elas não querem que as pessoas fiquem olhando a vida delas. Mas para mim, eu aceito isso como um desafio para mim, ser exemplo para as futuras gerações. Então eu procuro não jogar, eu procuro cuidar do ambiente. Por exemplo, eu sou bióloga e não sou muito ligada a animais. Eu não tenho nenhum animal, acho que dá trabalho, mas eu procuro fazer com que qualquer pessoa que está próxima de mim entenda que eu não maltrato animais. E às vezes a gente não vê esse esforço, né? Mas eu não maltrato animais, eu não tenho para mim, porque eu considero difícil na minha rotina diária cuidar de animais. Então eu não tenho. Mas eu jamais vou incentivar que os animais sejam maltratados. E eu até prefiro dizer, não pegue um animal para cuidar se você passa o dia todo fora, né, que é uma rotina de grande parte das famílias. Então esse é um desafio. Você tomar a responsabilidade para si e falar, olha, eu quero ser um exemplo. O outro exemplo é, diante dessa geração tão consumista que a gente tem, a gente também quer dar o melhor para as pessoas ao nosso redor, né? Então, alimentação, roupas e tudo. Eu gosto muito de assistir séries e tudo. Eu também já assisti uma série chamada Nós Somos a Onda, que é uma série alemã que traz um pouco dessa, poxa, como é o tanto que eu compro para os meus filhos de roupas,
É suficiente? Eu preciso comprar roupas novas? Eu preciso comprar calçados novos? Eu preciso comprar eletroeletrônicos novos sempre? Ou eu posso reaproveitar? Mas como é que o meu filho fica na escola? Traz uma série de questionamentos. Mas eu vou de novo puxar para mim. Eu sou uma pessoa que, aliás, gente, vivo de roupas doadas. Se vocês olharem aqui o que eu estou usando, inclusive os acessórios são todos doados. E eu procuro ensinar isso para os meus filhos. Não é todo mundo que vai viver como eu. Mas eu procuro falar muito sobre a conscientização que quanto mais necessidade de roupas, mais necessidade de destruição do meio ambiente. Então, se a gente puder aproveitar o que já tem, e os meus filhos, eles já sabem disso, eles vivem também nesse mesmo tipo de vivência. É complexo, mas chamando a responsabilidade para si. O Jota chama isso, esse contraste entre o consumismo e o minimalismo, né? Tem que achar o equilíbrio. Exatamente. E aí, pastor João, o que você tem a dizer a respeito dessa questão do equilíbrio? É difícil você encontrar o equilíbrio, né? Eu creio que é isso que já foi falado mesmo, né? Você tem que ser exemplo, né? Em todos os sentidos, e você tem que estar pensando, né? Porque hoje em dia você não para mais para pensar, né? Você vai na onda de todo mundo e não para pensar. Então você tem que ter tempo para pensar. O equilíbrio, por exemplo, em casa, né? As pessoas às vezes esquecem de dar atenção para os filhos. Então, quando você não tem tempo para os filhos para conversar, como é que você ensina sobre essas coisas? Se você nem conversa com os filhos. Eu achei interessante que esses dias deu um problema lá em casa, na internet, e aí eu com minha esposa, nós temos 52 anos de casados, né? E não tem mais filho morando com a gente, eu só tenho um filho. Mas foi interessante, como não tinha televisão para assistir, nós começamos a conversar. E conversamos muitas coisas legais. Aí nós ficamos um tempão lembrando de coisas, eu querendo saber de algumas coisas, ela querendo saber de outras, de quando ela era criança, né? Então nós conversamos muito. A hora que terminou, que legal que a televisão queimou, né? Porque aí nós conseguimos conversar. Agora hoje, os pais não têm tempo para conversar com os filhos, porque eles estão ocupados por causa da televisão, ou o computador, ou o celular, essa coisa toda. Então você não tem tempo nem de conversar o básico, não vê nem o que o filho está assistindo, não é? Eu atendo a criança e atendo o adolescente, e às vezes a criança ou o adolescente já está até pensando em tirar a vida, e alguns até já tentaram suicídio, e os pais nem sabem que isso está acontecendo. Então, se eles não têm tempo nem de conversar o básico, dar atenção para o filho, então como é que eles vão pensar nesse tipo de coisa? Equilíbrio, né? Então é difícil, né? Se a gente não parar e rever todas as coisas, como nós estamos pensando, não sei se vocês conhecem o caso da igreja multiplicadora agora. Foi uma freada que a gente deu no ritmo que a gente vinha vindo para tentar reverter, para resgatar ações lá do tempo de Jesus. Que é a amizade, essa coisa toda e tal, né? Então, se começar a conversar, aí nós vamos chegar em algum senso comum, né? Hoje, por exemplo, aqui nessa conversa, eu acho que nós já pensamos bastante coisa, né? Precisa sim. Agora tem coisa que a gente não sabe o que fazer. Eu, quando penso em meio ambiente, eu só penso em árvore. Por quê? Eu gosto de mato, eu gosto de árvores, né? Eu gosto disso. Então, se eu tiver de férias, eu vou procurar andar numa estrada, no meio do mato, e ficar no meio do mato. Então, eu gosto disso, né? Ver a natureza, ver os pássaros, essa coisa toda. Uma coisa que me irrita é quando eu chego numa casa e eu vejo passarinho preso. Me irrita muito isso, né? E aí o cara ainda quer que o passarinho cante. Então põe ele na cadeia e manda ele cantar para ver se dá, né? É a mesma coisa ali do Salmo 137, né? Os caras vão indo preso, né? Para Babilônia, e o pessoal quer que eles cantem e toquem harpa.
harpa, mas como é que dá para cantar? Né? Então não tem como. Não tem como. Então a gente precisa pensar em tudo isso. Eu acho que se a gente amar a Deus, amar o próximo, então nós vamos procurar pensar mais nisso para a gente encontrar sempre o equilíbrio, né? Procurar extrair da terra tudo de bom que ela nos dá, mas sem prejudicá-la, né? Ou arrumando meios de restaurá-la, e hoje tem bastante meios, né? Nós temos pessoas que só estudam a terra hoje o tempo todo, né? Para repor o que gastou e essa coisa toda. Então, mas eu acho que é válido a gente pensar se não está gastando demais realmente pensando nisso tudo que foi dito, né? O diálogo é muito importante, né? E quando a gente fala de diálogo, eu trabalho na educação há 15 anos, né? 15 anos que eu trabalho com educação, eu vejo o papel da importância da educação. E quando a gente fala dessa temática de educação ambiental, já vou falando aqui hoje da questão da teologia do exemplo, né? Teoria do exemplo, é muito importante a gente ser exemplo, né? Mas pensando na importância da educação ambiental na formação das pessoas mais responsáveis com a natureza, né? O pastor comentou, eu adoro, por exemplo, o tema de finanças pessoais, mas eu também adoro fazer, por exemplo, compras online. Eu acho maravilhoso quando você compra e aquilo chega na sua casa no outro dia. Eu acho impressionante. Só que minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Falou, você não é obrigado a comprar, mas você é obrigado a pagar. Então, esse equilíbrio é muito importante. Como a gente vai trabalhar a educação ambiental na formação dos indivíduos? Como a gente pode ter esse foco, esse viés hoje na formação ambiental, né, na educação ambiental para a formação dos indivíduos mais responsáveis com a natureza? Uma forma que às vezes impacta e choca é mostrar as consequências. Né? Mostrar a consequência, a gente às vezes, por exemplo, no mês do trânsito, Maio Amarelo, eu chegava às vezes em algum lugar e tinha lá um cenário de batida de carro. E aí, depois que eu ficava olhando, eu falava, nossa, mas tá tudo muito arrumadinho nesse acidente. Aí eu percebia que era um cenário para conscientização do que pode acontecer em um acidente. Então, eu acho que uma das formas é mostrando as consequências. Só que tem formas lúdicas, né? Estou sempre falando da importância de falar com crianças, porque as crianças são aquelas que têm mais possibilidade de aprender aquilo que a gente está propondo, compartilhando. Então, mostrar as consequências na água, no solo, para a humanidade, no futuro, é uma das formas. Às vezes choca, às vezes dá aquela impactada, às vezes não, mas é uma das formas de conscientizar. Então, mostrando as consequências, fazendo um trabalho que traga alguns resultados, alguns efeitos de como isso pode acontecer. Eu também assisti, dessa vez eu não consegui encontrar o nome, uma série que mostrava, era na Índia, num futuro onde não tem água para todo mundo. E sempre aquela separação entre ricos e pobres, né? Os ricos tinham acesso à água e os pobres não tinham. Mostrar essa consequência. Olha, se a gente continuar desperdiçando água, olha o que vai acontecer. E a população mais vulnerável é a que vai ser mais prejudicada. Eu não sei a extensão do impacto, mas é uma das formas para mim de educar, de mostrar as consequências se a gente continuar não preservando. Muito bom. Eu fiz uma viagem para o Piauí, uma viagem missionária, algum tempo atrás. Eu achei interessante você falar isso, que eu me lembrei disso. Nós fomos em muitos pastores, eu não me lembro quantos agora, talvez uns 20 e poucos pastores, num ônibus, com atores, com músicos, fazer uma viagem missionária para o Piauí. Em cada cidade do Piauí, a gente ia deixando pessoas pelo caminho, equipes para evangelizar. E aí, eu participei de tudo porque o meu negócio era Teresina, então eu tinha que pregar em Teresina, né? Mas é interessante, eu não me lembro a cidade, mas você andava pelo Piauí, como eu não sabia, em alguns momentos eu pensei que era estrada, mas não era estrada, o rio tinha secado. E aí eles aproveitavam
o leito do rio para fazer de estrada. E você via aquelas pessoas que não tinham mais o que comer, isso aí a gente viu, não tinha o que comer, não tinha o que beber, tinha que buscar água a quilômetros de distância, ou dependia de caminhão-pipa para trazer a água. Mas interessante que chegamos num lugar com ônibus para almoçar. Tinha piscina enorme com água, piscina, chuveiro para todo mundo, restaurante excelente, aquelas palmeiras, tudo, um negócio que parecia que você chegou num oásis. Então pensa, aquilo lá era propriedade de alguém que tinha dinheiro. Então enquanto os pobres não têm água para beber, as pessoas que têm dinheiro têm água para tomar banho, para brincar ali o tempo todo. Então nós ficamos escandalizados com aquilo. O que é isso? Falta de amor, né? Falta de amor. Porque as pessoas estão morrendo de sede. Eu não sei, eu não consigo me lembrar mais onde era, mas era bem no centro do Piauí, assim, né? Como que pode alguns terem tantos e outros não ter o suficiente para sobreviver? Então é um desequilíbrio aí, né? É um desequilíbrio. Agora, de quem é aquilo lá? De alguma autoridade, né? Que às vezes vem na televisão dizendo que está fazendo alguma coisa pelos pobres, mas não está fazendo, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Porque se quiser, a gente sabe disso, que dá para fazer poço artesiano ali no Piauí, em vários lugares. Aliás, nós já tivemos igrejas nossas que fizeram, tivemos outras igrejas de outras denominações fazendo, mas já cortado essa ação. Por quê? Se tiver água para todo mundo lá, como é que vão justificar o gasto que eles dizem que tem para tirar a pessoa da miséria? Então, é interessante continuar mantendo o pobre nas condições que ele está, né? Porque dá lucro para quem se aproveita disso. Essa falta de empatia, né? Sim. E quando a gente fala, a gente tem muitos temas hoje que são utilizados. Um tema que eu gosto bastante é a questão da transição energética que eles falam hoje, né? Cada vez a gente precisa de mais energia para colocar um carro elétrico, para poder atender às nossas necessidades. Lá fora está um calor enorme, a gente usa um ar-condicionado porque a gente precisa de mais energia e cada vez mais energia, né? E, só que, claro, a gente precisa de ter um avanço tecnológico, a gente precisa de ter um ambiente mais confortável, né? E ter essa... dialogar, esse diálogo entre ciência e religião. É o caso de Israel, né? De Israel, a agricultura dele, tudo que eles conseguem fazer. Mas eles não destroem as coisas para fazer isso, né? Com certeza. Mas como que a ciência e a religião elas podem dialogar de uma forma a promover essa visão mais sustentável do meio ambiente? Vou começar aqui pela Noemi. Eu queria citar Isaías 55, versículo 10, fala assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Tudo tem o seu lugar. A ciência, aqui Deus está mostrando uma ação da natureza, que é a água, né, que tem um poder maravilhoso. Então a chuva cai sobre a terra, frutifica, produz semente, o solo, traz uma série de benefícios para a humanidade. Então, a ciência é o estudo, é o conhecimento que traz uma série de benefícios e contribuições para a humanidade. A religião, no seu objetivo mais puro, sem a degradação da palavra, né? No religar, no aproximar-se de Deus, você também tem o cumprimento de um objetivo que é da existência humana, que foi criada para o louvor e para a glória de Deus. Então, para mim, eu já tive alguém que me questionou enquanto bióloga, que eu acho que é um dos cursos
que mais tem pessoas distantes de Deus, né? Um dos cursos de graduação, junto com alguns da área de humanas, e já me questionaram, e eu fiquei pensando, gente, quando eu estudava, por exemplo, quando eu estudei embriologia, eu fiquei muito encantada com o êmbrio, que tem ali a formação do bebê. E o Salmo 139 fala que antes que eu fosse formada em tudo aquilo que êmbrio me mostra, Deus já me conhecia. Então, para mim, aquilo não me trouxe nenhuma tá destoando, pelo contrário. Eu falei, uou, o salmista já sabia que antes de qualquer uma daquelas fases, antes de unir a primeira célula, uma célula, a masculina com a feminina, e começar a multiplicar, Deus já conhecia. A palavra não chegou na minha boca e Ele sabe os meus pensamentos antes que as cordas vocais façam isso e aquilo, que eu também posso plenamente estudar. E, por exemplo, se eu tiver um problema com as cordas vocais, com o meu estudo, com a pessoa que estuda essa área, ele vai conseguir consertar. Mas independente dele consertar ou não, Deus conhece o meu pensamento. Então, a consciência disso me deixava cada vez mais maravilhada. Então, para mim é plenamente possível, porque cada um tem a sua função. Conhecimento para o ser humano tem uma função muito importante, a ciência. E o religar e o aproximar-se de Deus tem uma função que também traz crescimento. Então, para mim, é perfeitamente compatível, e quanto mais consciente eu estiver de que eu preciso aproximar-me de Deus, eu estarei mais consciente de que eu tenho que preservar o meio ambiente. Profundo, muito profundo isso. E até pegando esse gancho, pastor, como o conhecimento das Escrituras do cristão, da igreja, da membresia da igreja, traz esse conhecimento da importância de cuidar da natureza, de conhecer o nosso corpo, de proteger o meio ambiente. Eu creio que quanto mais você conhece, não é? Mais, se você tiver no seu coração de conhecer e praticar, então quanto mais você conhece, mais você vai praticar. Né? Porque tem gente que às vezes eles querem acumular conhecimento, mas não colocam em prática nada, não é? Eu li a Bíblia 2 vezes esse ano e praticou quanto? Né? Então, não estou dizendo que não é legal ler a Bíblia, estou dizendo que quanto mais ler, melhor, mas quanto mais praticar, é melhor, né? Então, se você decora 10% de um texto e coloca em prática, depois você vai aprender os outros 90% também, não é? Devagarinho e praticando, porque de nada adianta. Agora, essa questão da biologia e da religião, o que eu conheço vários biólogos, né? Alguns cientistas. Então, o que a gente percebe, né? Que quanto mais esses cientistas que têm o temor de Deus, quanto mais eles estudam a ciência e a própria Bíblia, mais eles veem que as coisas estão unidas. A ciência já vai descobrindo aquilo que Deus já falou que seria daquela forma na sua palavra, né? Quando você descobre, o mundo, né, é assim, mas a Bíblia já diz lá da redoma da coisa, essa coisa toda, né? Uma coisa interessante, por exemplo, eu não sei hoje, mas eu li uma época a questão da ser circuncidado no 8º dia. Você pode até me ajudar nisso, eu não sei, mas eu li uma ocasião um cientista falando, não sei se é válida essa informação para hoje, que faz tempo que eu li isso, né? Que quando o ser humano nasce, no caso o homem, né? Por causa da circuncisão, então eu acho que o homem e a mulher são iguais, né? Mas eu estou pensando assim, ele nasce, ele tem uma certa quantidade de protombina, se eu não me engano, e ele vai indo. No 8º dia ele atinge o máximo, se eu não me engano, 120 de protombina. No 8º dia, que é a substância responsável pela coagulação, né? Aí, no 9º dia já começa a diminuir, vai diminuindo. O 8º dia é o pico, é o melhor dia para fazer
a cirurgia. Então, aí, esse cientista diz, né? Por isso Deus já pediu para fazer no 8º dia. Porque Deus sabe qual é o melhor dia para cicatrizar. Né? Eu não lembro o nome desse livro agora. E a Bíblia tinha razão, não lembro. Ou a Bíblia responde, alguma coisa assim. É um livrinho azul. Então, eu acho muito interessante que hoje as pessoas, foi descoberto isso. Tá, mas eu já sabia disso, porque eu já tinha lido isso na Bíblia. Né? Então a Bíblia tem tudo, até a regra de saneamento básico, aliás, você citou, né? Que quando você for defecar, você levar um instrumento para encobrir aquilo. Por quê? Para não proliferar doenças. Né? Então, eu acho que quando eu começo a analisar algumas pessoas que são estudiosas, eu percebo que quanto mais elas estudam a ciência, né? Quanto mais elas se dedicam, mais elas concordam que a Bíblia está certa, né? Quando ela tem o conhecimento dos dois lados. Agora, quem não se dedica muito, ele sai falando qualquer coisa e as pessoas simplesmente por causa do título lá, professor, então já admira, então, mas às vezes a pessoa nem crê que Deus existe. Eu acho que essas pessoas que não creem que Deus existe, eu acho que elas têm um trabalho muito maior do que eu, porque é muito mais difícil crer que Deus não existe do que crer que Ele existe. Tem tantas evidências? Não, entendeu? Então, eu não tenho problema com isso. Quando as pessoas falam assim, mas como é que pode o mundo ter só tantos anos se a ciência diz não sei quantos bilhões? Mas tudo que a gente vê por aí, teoria. Né? Teoria de Darwin, teoria não sei de quem, não é fato consumado. Agora, para mim, a Bíblia é fato consumado. Deus falou, está falado. Daqui a pouco o povo vai descobrir que a Bíblia tem razão. Não é? E acabou. A palavra de Deus está acima de tudo. Não é? Mas não sei o que, processo do carbono 14. Peraí, eu li algo um dia desses sobre esse carbono 14. Não é bem assim como falam por aí, não. Não é tão seguro assim, não. E outra coisa, mesmo que fosse, para mim, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Deus tem poder de fazer uma rocha que, olhando para ela, examinando, ela tivesse bilhões de anos, mas Ele fez em segundos. Pronto, está pronta a rocha. Acabou. Eu creio dessa forma. É a mesma coisa. Eu lecionei 10 anos na faculdade de Campinas. E às vezes os alunos vinham com algumas histórias. Professor, o senhor acredita mesmo que Jonas existiu? Professor, o senhor acredita? Por quê? Tinha professores liberais que não criam na Bíblia como ela está escrita. Então isso foi me desanimando. E eu deixei de lecionar lá, porque eu tinha mais coisa para fazer do que ficar tentando essas questões aí, entendeu? Para mim, a Bíblia está certa e está acabada, e não tem contradição. Porque quando tem alguma aparente contradição, eu vou para o hebraico, eu vou para o grego, acabou, eu resolvo o problema e a gente vê que não tem mesmo. Entende? Se tiver, o problema está no homem, não está em Deus. Né? Está dando o texto fora de contexto, essa coisa toda. Para mim, Deus tem poder de fazer qualquer coisa, mesmo que tenha aparência de bilhões de anos. Deus faz. Mas qual peixe que engoliu Jonas? Porque se for tubarão, não dá por causa disso. Se for, não dá por causa daquilo. Rapaz, Deus tem o poder de fazer um peixe específico para aquele momento lá, com condições especiais. E aí, eu creio dessa forma. Aí você pode dizer, o pastor João é radical, é tapado. Sou quadrado, radical. Eu creio naquilo que está escrito. Bom, então para mim, a ciência, quanto mais ela avança, ela só mostra que a Bíblia está correta. Aí o pessoal pode dizer assim, e se um dia aparecer aí alienígena e ficar provada a existência de outros planetas? Deus é o autor de todos os outros planetas, desse alienígena, Ele tem a ordem para todo mundo, isso no meu ponto de vista, tá certo? Ele
governa todas as coisas e está tudo subordinado ao Criador. Acabou, isso não me abala em nada. Muito bom, e reforçando até o que o senhor falou a respeito do conhecimento e da aplicação desse conhecimento, né? Muito, muito bom. Gente, o diálogo está muito gostoso, a conversa está muito boa, mas nós estamos chegando ao final dessa gravação e a gente gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem vai assistir esse vídeo posteriormente, que resumisse tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje e com uma mensagem para as pessoas a respeito da importância da teologia e do meio ambiente. Como eu falei para vocês, esse mês passado fez 20 anos que eu me formei e biologia é o estudo da vida, né? E eu até fiz uma postagenzinha que eu falei, são 20 anos vivendo a vida, estudando a vida e agradecendo pela vida. Então, para mim, como cristã, eu tenho muita alegria por saber que eu tenho contribuído com o estudo da vida, com as minhas pesquisas, objetivando a melhoria, né, da contribuição com os seres humanos, com o meio ambiente. E fico mais feliz ainda de saber que Deus me proporciona que eu seja uma cristã plantada em um local onde não tem muitos cristãos. Às vezes é um desafio, mas onde eu tenho muita alegria. E aí, para fechar, eu gosto muito de Salmos e eu vou citar aqui o 92:12, que fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para mim são plenamente compatíveis ciência e religião, biologia e religião. E Jesus tinha quando ele falava, quando ele explicava, quando ele ensinava, ele trazia muito as questões do dia a dia. E os salmos também trazem aqui: o justo florescer como a palmeira, plantado onde? Na casa de Deus. Então eu sei que eu tenho um objetivo na vida, eu nasci com um propósito para florescer neste mundo, para deixar esse mundo mais bonito e não mais feio e não degradado. E eu tenho um propósito de ser plantada na casa do nosso Deus, cumprindo o chamado para o qual Deus me chamou, que é ser uma pesquisadora. Já questionei muito isso na minha vida, porque eu não gostaria de ser bióloga, mas hoje eu aceito isso como um chamado, como uma alegria, e eu creio que eu sou uma justa plantada na casa do Senhor, florescendo como a palmeira nesse mundo. Muito bom, muito bom. Pastor João? Isso aí, eu também queria encerrar aqui com o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, para mim, Deus é o Criador de todas as coisas, e quanto mais nós cuidarmos daquilo que Ele criou, não é? Aqui o ambiente, todas as coisas, quanto mais nós cuidarmos, mais nós vamos ver a criação dele mostrando a sua glória, né? Então eu acho que é isso. Por isso a gente tem que estar aí prestando atenção em toda a criação de Deus, porque ela glorifica o Senhor, né? Muito bom, agradecemos a participação de vocês, agradecemos também a igreja local que disponibilizou o local para a gente poder gravar esse vídeo, né? E muito obrigado, até a próxima. Isso aí.